Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Mais uma vez falando sobre a seleção brasileira e também do Flamengo na Libertadores e no Mundial de Clubes. Muitas novidades vindo por aí e claro que eu vou deixar vocês a par de tudo que está acontecendo no mundo da seleção e no mundo do Mengão. Isso mesmo, até combinou, né, gente? Então, por isso, já vai aí se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Já ativa o sininho das notificações se você ainda não ativou. E já deixa aquele like maroto para nos ajudar no crescimento do canal. E também compartilhe os nossos vídeos para os seus amigos. A partir de agora, vamos fazer o corte com reação da ESPN Brasil, isso mesmo. Onde os comentaristas vão trazer todas as novidades de Ancelotti. Quais foram as mudanças que ele fez aí na escalação, novas mudanças na escalação, que vai surpreender aí o público brasileiro que está esperando muito de Ancelotti. E ele vai dar o máximo possível. Pelo menos ele está mostrando já nos treinos e nas decisões que ele tem tomado. Muita gente não sabe o que está rolando por trás dos bastidores, mas por isso estamos aqui para mostrar tudo em primeira mão para vocês. Já fica comigo até o final do vídeo para vocês não perder nada. Lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Teve seleção brasileira. E antes da parada... Os nossos amigos fãs de esporte que estão nos acompanhando, por volta das 9h24, horário local da noite, aqui em Guayaquil, o ônibus da seleção brasileira acabou de chegar ao hotel onde a seleção ficará hospedada pelos próximos dias. Lembrando que tem jogo contra a seleção do Equador nesta quinta-feira por aqui. A gente está vendo os jogadores saírem do ônibus. Hoje teve treino no CT em São Paulo, no CT Joaquim Grava, o CT do Corinthians. O técnico Carlo Ancelotti, ele passando agora, é o grande chamado aqui por todo mundo. A galera com camisa do Vini Júnior, do Real Madrid. O Pedrinho também acabou de passar, ele que está como chefe de delegação dessa primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti. Hoje o treinador italiano também já deu uma colher de chá aos torcedores, aliás, a imprensa que estava presente, de jogadores que podem ser utilizados nessa partida contra o Equador, porque nos primeiros 15 minutos de aquecimento o treinador distribuiu coletes, e entre os coletes, os que ficaram sem coletes, 11 jogadores de linha, tem ali uma possibilidade de aparecer então Estevão, Richarlison, Casemiro entre os titulares. Além disso, o meio-campo também praticamente definido com Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. Não foram esses que ficaram sem colete hoje na atividade, foram Andréas Pereira e também Andrei Santos na atividade aberta para a imprensa, mas pode ser até o técnico Carlo Ancelotti despistando a imprensa ou somente ainda decidindo como vai jogar diante do Equador. Lembrando que nesta quarta-feira por aqui em Guayaquil ainda tem um treinamento marcado para o fim da tarde. Às 2h45 da tarde também tem entrevista coletiva com o técnico Carlo Ancelotti. A gente vai poder perguntar para ele sobre esse treinamento que foi feito nesta manhã de terça-feira. Bom, informações da seleção neste momento, a gente só acompanhando a chegada, né? O pessoal saiu logo depois da atividade e ainda almoçou lá pelo Brasil e veio diretamente a Guayaquil. Lembrando que o jogo no Monumental de Guayaquil não vai ter a capacidade máxima, porque o jogo contra a Venezuela do Equador, a Conmebol sancionou a equipe com uma punição de 25% do estádio não vai poder ser preenchido por conta de reincidência de cantos discriminatórios. Por isso, então, Equador, esse jogo contra o Brasil em Guayaquil, vai ter 44 mil ingressos disponíveis para a partida, um estádio que tem 59 mil de capacidade, até mais do que a capacidade que seria em Quito, porque em Quito também o Equador também já teria sofrido uma sanção por lá e por isso eles resolveram trazer esse jogo para cá. Então, de fato, é tentando preencher ao máximo aí os espaços. O Equador, que está muito bem nas eliminatórias, é o segundo colocado
nesse momento. O Brasil que vem em quarto e que já tem 43 mil ingressos vendidos para a partida. Estou falando aqui um pouco no meio da confusão porque tem muita gente, imprensa local bastante presente. A gente conseguiu acompanhar aqui a chegada da seleção brasileira e a gente vai devolver para vocês aí agora. Edu, uma boa noite. Obrigado, Vitória. Trabalho excelente aí. Demos sorte, hein? Fomos na hora H. Chegamos, mostramos tudo aí da chegada da seleção, agora comandada por Carlo Ancelotti. A Vitória lembrou bem, o Equador está em segundo lugar com 23 pontos, a 8 da líder Argentina. E teria 26, porque começou por causa daquela suspensão do Castilho, Brian Castilho, né? Antes da Copa do Catar. Então começou com menos 3 pontos. Ele que era colombiano e jogou pela seleção do Equador. Mas, Elton, quer dizer, o Brasil não tem um adversário fácil, mas tem toda essa energia, essa vitamina da chegada do Ancelotti, que traz de volta, e isso é o que indica o time titular, peças de confiança. Como o Richarlison lá na frente, como o Casemiro no meio, e bota temos 2 Alexandros na defesa, né? O Alexandro do Lille e o Alexandro do Flamengo. Que te parece esse esboço de escalação e essa chegada do Ancelotti para esse jogo de quinta-feira, Elton? Acho que é um ponto de partida que a gente vai precisar observar com muita atenção, porque é o primeiro trabalho do Ancelotti e já com um desafio bem interessante, jogar contra o Equador, que é um time muito bom, né? É uma geração muito boa. O Equador estará na Copa do Mundo, como esteve na passada, e talvez aí com grandes possibilidades de chegar ao mata-mata, e agora com uma Copa do Mundo mais inchada, né? Possibilidade acaba sendo maior também, pelo menos de chegar à segunda fase. Mas eu acho que ele vai muito mais na garantia, não é, Edu, de ter uma espinha dorsal experiente, o Alisson, o Alex Sandro, né? Porque aí a gente vai ter que separar o Alex Sandro do Alexandro, o Casemiro. E eu acho que são esses caras, né, que vão talvez trazer um pouco dessa experiência que ele precisa para essa equipe. O Richarlison ele conhece, também muito da relação que ele tem com o jogador. O Vinícius Júnior nem se fala, né? Uma dupla vencedora no Real Madrid. Agora, pensando do ponto de vista tático, parte do princípio, né, que o Ancelotti ele consegue se adaptar muito bem aos jogadores que ele tem em mãos. É claro que com a seleção brasileira ele pode convocar quem ele quiser, desde que esses jogadores estejam à disposição fisicamente falando. E tendo um meio-campo com Casemiro funcionando como primeiro volante, Bruno Guimarães e Gerson, né, um pouco mais à frente, num trio de meio-campo, que são caras criativos também, de chegada, de passe vertical, e tendo Vinícius Júnior e Estevão, 2 jogadores de movimentação para abrir defesas, e o Richarlison como uma referência, que eu acho que vai ter que se provar também na seleção, o Richarlison, porque vive esse momento de retomada na carreira. Eu acho que ele parte pro óbvio, né, pro simples, que sempre foi a marca do Ancelotti. Não é que ele não seja sofisticado, porque o futebol dos times em que ele treinou... Teve treino do Ancelotti com os seus comandados. O Vladimir Bianchini estava lá mais cedo também e traz as últimas informações pra gente. Alô, fãs de esportes, o técnico Carlo Ancelotti comandou o segundo treino da seleção brasileira nesta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava do Corinthians. O primeiro com todo o elenco à disposição. Na segunda-feira não participaram das atividades os jogadores que disputaram a final da Champions League, os zagueiros Marquinhos e Beraldo do Paris Saint-Germain e o lateral esquerdo Carlos Augusto, da Inter de Milão. A primeira parte da atividade foi aberta à imprensa e deu alguns indícios do que pode ser o time titular. Wanderson, Danilo, Marquinhos, Alexandro Ribeiro e o lateral esquerdo Alexandro do Flamengo, Casemiro, Andrés Pereira, Andrei, Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison estavam sem coletes. O goleiro Alisson deve ser o titular. Quem está fora é o atacante Rafinha do Barcelona, que está suspenso. O zagueiro Marquinhos, capitão do PSG campeão da Champions League, falou como as mudanças na equipe francesa podem servir de exemplo para o Brasil. A gente vê até o Luiz Henrique falando, né, pós título da Champions, com certeza ele gostaria muito de ter jogadores como o Mbappé, que saiu, né, e que seria muito bom para ele ter um jogador como o Mbappé na mão. Teve que trabalhar com aquilo, os jogadores que ele tinha, e fazer um time com aquela qualidade que ele tinha. O treinador que a gente tem aqui hoje na seleção, o Carlo, ele terá que fazer
Realmente o mesmo, né? Assim, saber os jogadores que você tem na mão, entender a qualidade de cada um, né? E colocar toda a qualidade, todo o valor, tudo aquilo que o jogador pode trazer em prol do time primeiramente. Eu acho que o meu time lá no Paris Saint-Germain foi com certeza uma demonstração disso, né? A gente vê todos os jogadores assim se doando ao máximo. Eleito na CBF, teve uma rápida conversa com os atletas antes dos treinamentos, deu boas-vindas aos jogadores e estará no Equador na partida pelas eliminatórias. Bom, temos aí, então, o provável Brasil para enfrentar o Equador. Então, provável primeiro time do Carlo Ancelotti, com o Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro na lateral e o Alexandro zagueiro, né, do Lille. Aí Casemiro, Gerson, Bruno Guimarães, o Estevão, Vini Júnior e na frente o Richarlison. Algumas novidades e algumas velhos novos nomes. Bom, vamos lá, André. Gostou desse esboço? Gosta do nome da volta do Richarlison, do Casemiro também? Gosto. O Alexandro também é uma novidade? Sim, a gente precisa ter em mente, né? Ontem conversávamos sobre isso aqui com o Felipe Mota. Essa convocação e, consequentemente, qualquer time que saia da cabeça da comissão técnica para essa data FIFA, inicialmente os 2 jogos que a seleção tem agora, isso tudo é uma colaboração da diretoria de seleções com o novo treinador. Sim. Né? Não é nem a ideia do Ancelotti para o futuro do trabalho dele, nem muito menos uma coisa na qual ele não teve participação. A gente não pode esquecer, até pelo menos uma semana, 5, 6 dias antes de ter se comprometido oficialmente com a seleção brasileira, o Carlo Ancelotti estava dirigindo o Real Madrid nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol, final da temporada. Então, ele não estava observando ninguém, pensando em quem convocar para essa data FIFA. É claro que ele já sabia que tudo precisaria ser feito de forma mais apressada do que seria o inteligente, o normal, o convencional, mas ele estava lá pensando em como escalar o clube dele e não o seu próximo emprego. Então, houve ali uma colaboração, o Rodrigo Caetano, o Juan, os observadores da CBF trabalharam para confeccionar junto com o Ancelotti essa lista. Então, essa lista, ela é uma coisa inicial. Eu não estou falando sobre nada provisório, ela é um ponto de partida. Sim. A tendência é que a partir de agora, mesmo que sejam poucos jogos que ele vai ter até a Copa do Mundo, mas ele vai dar o toque pessoal dele. Então, talvez jogadores que não estão convocados agora apareçam no futuro próximo. Dentro do que se tem, e eu gostei da convocação geral, gostei da pré-lista, gostei da lista final, gosto desse time que a gente acabou de mostrar, mesmo que ainda seja um esboço, né? Não é nada oficial, e acho que a presença do Carlo Ancelotti no comando de uma seleção brasileira é uma combinação muito interessante, mesmo que apressada, mesmo com pouco tempo, para que o Brasil jogue como os brasileiros gostam de ver, como a torcida brasileira espera. E ontem eu também falei uma coisa, me permita repetir, que é assim, houve uma ruptura, porque a comissão técnica anterior evidentemente não está mais, chegou não só um treinador novo, mas como alguém que estabelece o início de uma era. Sim. Pode durar só um ano, pode ser só até a Copa do Mundo, mesmo que o Brasil não ganhe a Copa e o Ancelotti saia, mas é uma coisa muito diferente. E isso faz com que a catástrofe, a tragédia esportiva da última atuação da seleção brasileira contra a Argentina em Buenos Aires naquela noite de terça-feira possa ser afastada, não esquecida, porque se começa de novo com outros jogadores, com outra comissão técnica, com o Ancelotti, tudo é uma novidade. Mas o recado que o Ancelotti recebe é de uma situação absolutamente vexatória, que foi a goleada que a seleção brasileira levou naquela noite. Mas parece um ponto de partida mesmo, né? Parece que a gente deixou tudo para trás. A gente tem tanta coisa para falar do Ancelotti e existe essa comoção tão grande por conta dele, que parece que as coisas que ficaram ali para trás, elas estão muito distantes. E não é, foi um dia desse que a gente viu o que aconteceu entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias. Zupa, e é importante uma coisa que o André fala, quando a gente olha para essa seleção, não é que ele colocou ali o Richarlison, o Casemiro, mas daqui a pouco ele sai, nem vão voltar. Não.
não, isso aqui serve, isso aqui é eliminatória, isso aqui está valendo, apesar de ter sido uma colaboração com o Rodrigo Caetano, com o Juan. Essa seleção, ela vai servir como ponto de partida, sim. E você falou de 2 jogadores que são de extrema confiança do Carlo Ancelotti. O Casemiro, um pilar do Real Madrid histórico, comandado por ele, multicampeão de tudo. E o Richarlison, o Ancelotti teve uma passagem curta, que não foi vencedora, mas de momentos de um futebol interessante no Everton, da Inglaterra. Inclusive o James Rodrigues jogando muito bem, um começo de Premier League com o Carlo Ancelotti. E o Richarlison vivendo dos seus grandes momentos na Inglaterra. Infelizmente, o Richarlison não conseguiu mais encontrar a regularidade na Inglaterra, por lesão e por outros fatores, que ele viveu nas mãos do Carleto enquanto jogador do Everton. Então, assim, até por ausência de jogadores nessas funções que tenham dado conta do recado e pela relação do Ancelotti com eles e pelo menor conhecimento que ele tem da completa gama de jogadores brasileiros, a volta desses 2 jogadores, elas representam jogadores de confiança, guardadas as devidas proporções, tá? Eu acompanhei de perto, na época de repórter, o começo do Tite como técnico do Brasil em 2016. E era um momento que me lembrava um pouco o atual em relação ao descrédito da seleção, depois do segundo trabalho muito ruim do Dunga. E o Tite, no primeiro momento, também estreando contra o Equador, né? Mas foi em Quito, não em Guayaquil, o Tite traz jogadores da confiança dele. Na época eram Paulinho e Renato. Não estou querendo comparar Paulinho e Renato Augusto com Casemiro, não é isso. Mas um técnico que chega no momento de descrédito, traz jogadores de confiança para montar ali um pilar de time e organizar e talvez as coisas andem. Para o Tite as coisas andaram, para o Ancelotti as coisas devem andar. Imagino que andem. E imagino que exista uma onda lá dentro da seleção brasileira pelo tamanho, pela história, pela competência do Carlo Ancelotti, de jogadores também quererem assimilar os conceitos que ele vai ser capaz de passar no curto prazo o mais rápido possível. Sim. E a presença de nomes como Casemiro, especialmente, e como o Richarlison podem ajudar nesse entendimento. Eu acho que a volta dos 2 é interessante. A do Casemiro, para mim, ela era muito previsível. Então, logo o Ancelotti foi confirmado... Falamos aqui, né? E ele na entrevista, não fomos, quando ele fala... Não fomos os únicos, evidentemente, mas ele estava muito na cara. Casemiro mais 22 e ele terminou bem a temporada do United, isso também é importante. Espero que ele se reafirme, porque ele é um jogador ainda com caldo, ainda com coisa para dar. Com um técnico como esse, eu acredito que sim. O Casemiro deu uma entrevista, acho que para o João Castelo Branco, né? Para o João. Logo, acho que um pouquinho depois do final da temporada, um pouco antes do final. Revela que falou com ele. E feliz da vida, ele estava assim animado, ele só falou, pessoal, pode botar meu nome aí, que a lista o meu nome está garantido, só faltou falar isso. Só que ele não garantiu na hora. A gente garante, sabe o que é neste Sport Center? Caio Alves, do Data ESPN, e um nome que chama muita atenção nessa provável escalação do Carlo Ancelotti, dessa primeira escalação do Carlo Ancelotti, é o Alexandro, o zagueiro. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil, para quem acompanha o futebol europeu, sim. E o Caio Alves está aqui para nos mostrar um pouco mais detalhes do zagueiro da seleção brasileira. E do Lille. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Marcela, Zupac, André, tudo bem, fã de esporte, boa noite. Um zagueiro, digamos assim, desconhecido para o público, porque justamente ele se formou em algum período da sua carreira ali na juventude no Flamengo, mas fez a sua carreira profissional em Portugal e foi para o Lille, deu o salto para o Lille. E aí vocês falando, antecipando um pouquinho essa análise do Alexandro, eu acho que dá para a gente garantir os motivos, pelo menos 2 motivos, para o Alexandro ter sido convocado pelo Ancelotti, que eu acho que tem dedinho, sim, do Ancelotti nisso. Que eu acho que é a partida que ele fez pelo Lille contra o Real Madrid nessa Champions, na Champions dessa última temporada, que ele jogou uma barbaridade, ele foi muito bem, então ele chamou muita atenção nessa partida. E 2, principalmente, que a gente vai começar mostrando aqui na análise, se dá pra gente guardar proporções... dá para comparar um pouquinho com o Rudiger, tanto com bola quanto sem bola, principalmente. Ele lembra bastante o Rudiger em alguns pontos. Vou mostrar para vocês, fãs de esporte, começando pela parte defensiva, que é o que se faz um zagueiro. Ele tem um aspecto que é até engraçado e, entre muitas aspas, de, entre aspas, não confiar muito nos seus companheiros. Então, ele está sempre atento, ele está sempre com um senso de urgência muito ligado. Então, a gente vê que o zagueiro do Lille... ele tá guardando a sua referência aqui, ele tá duelando, ele tá indo pro embate, mas o Alexandre, ele tá fazendo o quê? Se precisar, eu tô aqui atrás, se meu companheiro não conseguir sustentar esse embate, eu vou tá presente aqui atrás, que foi o que aconteceu. O zagueiro
não conseguiu sustentar o embate, Alexandro atrás, justamente se mostrando presente, destruindo jogada. Tem zagueiros que são zagueiros mais talentosos, um pouco menos firmes nos duelos. O Alexandro não, ele é sempre zagueiro, é o que a gente costuma chamar. Então ele tá sempre indo pro embate. Então, mais uma vez, linha defensiva do Lille um pouco desmontado, o lateral direito ele até perde o duelo ali, e aí o Alexandro aqui marcado, a gente vê que o adversário ele tá sendo coberto por 2 jogadores do Lille, mesmo assim ele tá o quê? Sempre próximo. Se meu companheiro perder na jogada, eu vou percorrer até o final, eu vou duelar, se precisar vou dar carrinho fora da área, porque ele é justamente esse cara de ir pro embate. Mais uma vez, adversário sendo coberto por 2 jogadores, ele, entre aspas, não confia muito, vai até o final da jogada. Então ele persegue, ele poderia muito bem esperar, ele poderia muito bem acompanhar os zagueiros do Lille também, acompanhando um pouquinho essa zona defensiva do Lille, mas não, ele vai até o final da jogada. E aqui uma questão que chama bastante atenção, a mão dele aberta, que é o que a gente chama de fazer o controle da profundidade. Então, essa mão aberta é para quê? Se comunicar com o goleiro de falar, deixa para mim, não precisa sair da sua área, eu vou cobrir aqui. Então, contra-ataque do início do adversário do Lille, ele controla na profundidade, se mantendo um pouquinho mais próximo e, se precisar, ele vai destruir a jogada, consegue recuperar essa posse pro Lille e dar continuidade na jogada do Lille. E aí, com bola, fã de esporte, uma questão que ele também é muito importante. Por mais que ele seja muito destrutivo, zagueiro de recuperar a posse para sua equipe, ele com bola, ele também é muito importante e ele tem uma questão muito importante, muito legal, que ele é ambidestro. Dá para considerar ele ambidestro. Ele é canhoto, mas a perna direita também dele aparece bastante nas saídas de bola, enfim, carregando a bola na saída de bola do Lille. Então a gente vê aqui, jogador aberto do Lille, o que ele faz? Ele já dá esse passe em diagonal, que para o zagueiro é sempre muito importante abrir o campo, e aí o jogador ele vai dar continuidade, ele vai carregar a bola até a área, acaba gerando uma assistência para o Lille, então ele está sempre muito presente ali, fazendo a saída de bola. Mais uma vez, saída de bola, se o adversário não pressiona o Alexandro, é praticamente chance dele romper a linha, dele dar o passe progressivo, como a gente vai ver aqui. Pouca pressão na bola, pouca pressão no Alexandro, ele carrega, faz o passe, acaba não gerando o gol, mas é uma oportunidade criada para o Lille. Então ele é esse jogador, ele é esse zagueiro de muito passe progressivo, muita verticalidade. E se precisar, tem um zagueiro que a gente conhece bem, o Lúcio, na época que ele jogava na seleção, de sempre carregar a bola, de sempre ir para a área. O que ele faz? Se ele tem espaço, se ele tem um pouquinho ali de terreno para ele progredir, ele vai. Ele finalizando com a perna direita, como a gente pôde ver, porque ele é ambidestro, ele tem essa questão tanto de destruir Marcela quanto de progredir também com a bola. E um beijo pro Lúcio, né, que está se recuperando de um acidente. E lembrei do Davi Luiz também, que gostava de sair, né, que saía. Não sei se o Ancelotti é muito fã, não. Bom, mas se você falou que ele tem uma coisa do Rudiger ali, é porque ele está procurando os jogadores, as características dos jogadores que ele conhece muito bem. Sim, porque a semana passada eu acho que ele deu uma entrevista, se eu não me engano, pro Marca, o Ancelotti, falando que a equipe, o Brasil, ele vai moldar muito do que foi o Real Madrid de 23-24, né? Que ganhou a Champions, ganhou a Liga também. Então, acho que se dá pra comparar um pouquinho com os times, tem algumas posições ali que a gente dá pra já fazer essa comparação. Na zaga, o Alexandro dá pra comparar com o Rudiger. Maravilha. Obrigada, viu, Caio? De maneira mais ampla, é uma vaga que pode ou deve ser ocupada futuramente pelo Gabriel Magalhães. Sim. Quando tiver recuperado de lesão, o zagueiro que atua pelo lado esquerdo. Mas eu tô convencida. Agora é o Alexandre. Ninguém pega, mas ninguém pega mais a vaga do Selo Alexandre. data. É ele, pronto. Eu vou falar 3 e a faixa. É isso. Obrigada, viu, Caio? Valeu, Um beijo até a pra próxima. você. Muito obrigada. Valeu, Caio. Então é isso. O Alexandro é esse cara e é interessante a gente ver o Ancelotti falando dessas características do Real Madrid para a seleção brasileira. Ele gosta de jogar com esse tipo de jogadores, então eu vou trazer para a seleção brasileira esses jogadores, esse tipo de jogador. E olhando, e o Caio nos trouxe ótimos exemplos da linha defensiva, a gente pode olhar para a linha ofensiva também. Como é que vai se comportar o Brasil nas mãos do Ancelotti? De fato, num 4-3-3 com bola? Ou será que quando ele tiver Rodrigo de volta, Rafinha de volta, ele não pode pensar num 4-4-2 com Rodrigo e Vinícius como dupla, que é o mecanismo que deu certo em dado momento e deu título para o Real Madrid? Então, a gente tem, assim, ele tem moral e tem crédito para pensar na seleção desse jeito e tem jogadores que podem adaptar. Gostei muito da formação
trabalhada e divulgada hoje. O meio-campo com Gerson, Bruno e Casemiro. Casemiro, Bruno e Gerson é o meio-campo que me agrada. O Brasil hoje não tem um articulador, né, um meia que a gente consiga enxergar com tranquilidade para assumir o papel. E essa linha defensiva com o Alexandre ao lado do Marquinhos no melhor momento possível para o Marquinhos também é interessante. Eu gostei do time, tô com o André. Gostei da pré-lista, gostei da lista, gostei do time. Agora é com eles. Gosto do Ancelotti, gosto da seleção brasileira. Quero gostar quinta-feira também. Agora a bola está com eles. Isso é uma coisa que a gente tem percebido, que assim, qual é a novidade da presença de um treinador da seleção nos estádios brasileiros? Nenhuma, né? Mas o que aconteceu quando o Ancelotti foi visto no Newton Santos? O Ancelotti está aí. Aí ele veio ver o jogo do Corinthians no fim de semana. O Ancelotti aí, como se fosse uma coisa assim, o técnico da seleção brasileira vendo um jogo do Campeonato Brasileiro, uma coisa anormal. A novidade é que o técnico é o Ancelotti. O problema é que essa é a novidade. O problema não, né? A diferença é que é o Ancelotti. Então, Exato. A gente se acostumou nos últimos tempos a ver jogadores que muitas vezes ninguém esperava muito ver aqui no Brasil, né? Então, quando o Grêmio contratou o Luis Soares, o Luis Soares vai jogar nos nossos estádios aqui. Isso é assim, quando o Felipe Luiz voltou para o Flamengo, a mesma coisa. Para o Memphis. Né? Tem acontecido com diversos exemplos em clubes diferentes. Mas alguém com o perfil do Ancelotti, dirigindo um clube que é o clube de todos nós, né? Que é o time de todo mundo, é uma novidade e é uma coisa que acho que vai demorar para acostumar. Porque, ao que tudo indica, vai durar pouco tempo também. Então, as pessoas costumam dizer, né, que ninguém liga para a seleção brasileira. É bom começar a ligar, porque essa fase que pode ser muito boa, ela também pode durar pouco tempo. Pois é, no Liga até começar a ganhar. Bom, Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro, lateral esquerdo, Casemiro, Gerson, Bruno Guimarães, Estevão, Vini Júnior e Richarlison. Esse deve ser o time que enfrenta o Equador pelas eliminatórias. Ainda bem nesta quarta. que eu não vou narrar esse jogo. Primeiro porque eu não narro. É isso que eu ia falar, e você tá narrando segundo que agora? 2 Alexandre do mesmo time eu nunca vi. Vai ser difícil. Do mesmo lado esquerdo. Alexandre zagueiro. Não, como é que vai falar? Vai ser... Alex? É isso aí. Sandro. Alexandro e Alex Sandro. Vai ter que ser assim. Sorte pra quem vai narrar. Eu não vou ser. Bom, azar de quem vai ouvir, né? Porque vai ser difícil isso. Alexandro. Tá bom. Touch, isso vamos analisar os times, se passam, se vai longe, se não vai. E você vai ficar muito feliz em dar o seu palpite em relação aos brasileiros. Olha, o Luiz Eduardo Batista, ele deu uma entrevista hoje à revista Forbes e chamou a atenção essas aspas aí. A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos este ano. É muita coisa, você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países e eu não acredito que isso seja sustentável. Fecha aspas, então, para o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Como você interpretou essa entrevista do BAP? Assim, o que ele quis dizer exatamente? Qual é o recado que ele quis passar com isso, André? Eu entendo isso de duas formas. A primeira é mais geral, assim. Vai ser muito difícil a gente... aqui no Brasil e fora, ouvi um dirigente dizer que que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA é a nossa prioridade. Porque esse torneio ele vai acontecer de 4 em 4 anos. Os clubes não operam dessa maneira. Quem opera assim, quando as coisas são bem feitas, são as seleções nacionais, por causa da Copa do Mundo. Os clubes operam ano a ano. E se a gente vier para a América do Sul, não dá nem para saber se o técnico vai ser o técnico na próxima edição do Mundial, se aquele time vai estar ou não vai. É uma coisa que é muito diferente do calendário, da forma como os clubes tocam a sua vida. É claro que o clube classificado pode se planejar fazendo um tipo de contratação que é diferente, pensando em fazer um bom papel, entendendo como a administração do tempo vai ser a melhor para chegar no Mundial bem. Mas isso vai começar a ser feito quando? No ano anterior? No final do ano anterior? Então, eu acho, e isso não é uma crítica ao torneio, eu acho que ele pode ser muito legal, mas vai ser difícil, eu entendo que vai ser difícil até nos lugares onde o futebol é organizado de uma maneira mais profissional, o que não significa que seja perfeito, mas onde há tempo, onde há mais
condições de se trabalhar a médio e longo prazo, alguém vai dizer, nossa, a prioridade neste ciclo é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. As coisas vão ser feitas quando esse torneio estiver se aproximando. E em relação ao que o BAP disse, agora mais do ponto de vista prático, eu acho que é um pouco também para diminuir as expectativas e avisar o torcedor diante de um embate que é desleal em muitas características. Acho que o Flamengo tem condições de fazer um bom papel, os clubes brasileiros todos têm condições de fazer um bom papel. Eu sei que você vai me perguntar, ou nós vamos falar ali daqui a pouco. A minha impressão é que o Palmeiras é o time que inicialmente tem uma situação mais vantajosa, mas eu acho que o que o presidente do Flamengo quis dizer é que existe todo o interesse em fazer um bom campeonato mundial de clubes, mas o Flamengo não está preocupado com o título desse torneio, está focado nas competições que ele mencionou, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Ele fala, em outra parte dessa mesma entrevista, ele fala, os times estão cansados, os europeus, né, estão cansados, vai que a gente vai indo mais longe. E ele fala também sobre a divisão dos prêmios, porque os times da América do Sul, eles ganham uma premiação muito menor do que os times europeus na Copa do Mundo. Zupa, então é natural, vai ser normal vermos os clubes brasileiros ou os clubes da América do Sul olhando para o Mundial de Clubes e, não é uma prioridade, vamos ver aqui o que é que vai dar? Então, mas o fato de não ser é diferente de um outro contexto. No contexto nosso da temporada corrente, como os campeonatos eles são concomitantes, um atropelando o outro, quando a gente fala que a Copa do Brasil não é prioridade, isso representa o clube não escalar a força máxima para escalar na prioridade. Sim. No Mundial de Clubes, não. Porque só tem ele. Então, assim, o fato de não ser prioridade, o que eu entendi dentro dessa fala do presidente do Flamengo é que, do ponto de vista financeiro, o grosso da arrecadação do Flamengo não está no Mundial de Clubes, e não está, é verdade. E do ponto de vista esportivo, a temporada do Flamengo não pode ser pautada principalmente pelo Mundial de Clubes. E eu concordo. Não pode mesmo. Porque é um campeonato em que, salvo alguma exceção, da exceção, algum time brasileiro vai ganhar. Da exceção, sabe? Muitas exceções. E quando? E quando? Daqui a quantos anos? Então, assim, se você trata como prioridade algo que você não vai ganhar, e que você tem chance pequena de ganhar, bem pequena de ganhar, e pauta toda a sua temporada, todas as suas decisões da temporada para desembocar ali, o que você faz a partir do dia 16 de julho, dia 14 de julho, que é o primeiro dia pós-mundial? E a partir do dia 14 de julho, dali para frente, o Flamengo vai olhar para a fase final de Copa do Brasil, para a fase final de Libertadores, para a fase final de Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer que o Flamengo não vai se preparar bem para o Mundial, que o Flamengo vai para o Mundial para o que acontecer, beleza, não é isso. Mas o grosso, o planejamento da temporada, ele não pode ter como, o meu ponto que vale é de 14 de junho a 13 de julho. Isso é parte da temporada do Flamengo. Hoje, né, para essa temporada, talvez para daqui a 4 anos, mas infelizmente, o ponto curioso do Mundial é o seguinte, quem tem motivos para olhar para ele como prioridade, não tem chance de ganhar. Quem tem condições de ganhar ainda não olha para esse campeonato como prioridade, porque os europeus não queriam jogar a Copa do Mundo de Clubes, mas eles foram convencidos pela FIFA e acho que ao longo dos anos, das décadas, o campeonato vai pegar. Sim. Mas nessa primeira edição, os europeus estão olhando de lado para entender como é que vai funcionar esse campeonato que atrapalha as férias dos jogadores. Pois é, que atrapalha as férias dos jogadores. Falamos sempre de um calendário muito complicado aqui no Brasil, mas na Europa também se reclamou muito desse calendário, porque os jogadores eram para estar, os europeus, né, eram para estar de férias, começarem as suas férias, depois do seu mês de férias, começaria uma nova pré-temporada para aí, sim, começar a nova temporada lá para julho, agora vai ser para agosto, setembro. André Kfouri, só que tem muito torcedor falando, e a Copa do Brasil? Assim, o BAP, ele cita 81 jogos, o Flamengo pode jogar 81 jogos, são 7 a mais, então, com o Mundial, né, que bota em cima do Fluminense, que coloca também em cima do Palmeiras e também do Botafogo. Até 7, né? Até 7, logicamente, se chegar na final, ou seja, pode chegar até 81 jogos, realmente um absurdo a quantidade de jogos, já vimos alguns times fazendo essa quantidade de jogos, mas não tem como você pensar que um grupo
maior que seja, consiga fazer de uma maneira com o futebol de alto nível 81 jogos em uma temporada. Não dá. Mas e a Copa do Brasil? Porque aí vem, logo depois, finalzinho de julho, começo de agosto, tem Copa do Brasil. É Flamengo e Galo. Os torcedores começaram, então é Libertadores e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil vai deixar de lado para descansar esses jogadores? A história mostra que tentar abraçar essas 3 competições aqui no Brasil é uma proposta complicada, muito arriscada. Quem chegou mais perto disso foi o Atlético Mineiro no ano em que venceu o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e, a Copa do Brasil e foi semifinalista contra o Palmeiras da Copa Libertadores. Poderia ter chegado à final, ninguém sabe dizer se ganharia a final, se chegasse ou não, mas assim, a campanha mais bem sucedida numa realidade que tem mostrado times ganhando 2 dessas 3 competições como algo corriqueiro por aqui. O Palmeiras já fez, o Atlético, o Flamengo já fez, o Palmeiras já fez 2 vezes, o Flamengo também já fez 2 vezes, não fez? Acredito que sim. Então, querer ganhar as 3, dizer que vai encarar as 3 com a mesma força, com a mesma energia, basicamente com os mesmos jogadores, eu acho muito arriscado, perigoso. E com isso eu não estou querendo dizer que foi isso que o BAP quis alertar o torcedor. Vamos largar a Copa do Brasil. Não acho que foi isso. Eu acho que no estabelecimento do que o Flamengo considera mais importante, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores têm essa preferência. E eu não acho errado. Honestamente, não acho. Vai ter que escolher, vai ter que fazer alguma coisa. Não vai dar para jogar com todos os seus principais jogadores. E assim, é muito apertado, né? Porque aí tem o final do Mundial, aí tem início das oitavas de final de Copa do Brasil, julho, agosto, aí logo depois... Você está sendo otimista. Ainda tem, né? Não, você está sendo otimista com a final do Mundial. A tendência é que os times brasileiros saiam muito antes, lógico. Né? Aí dá para descansar um pouquinho mais. Descansa um pouquinho. Ou seja, tem muito treinador falando, bora pessoal, acabar com isso aqui para a gente voltar para o Brasil. O que pode ter de diferença, ou o que vai ter de diferença, é quando voltar a temporada do futebol brasileiro, na Copa do Brasil, no Brasileiro, na Libertadores, se vai existir uma diferença física entre os times que jogaram o Mundial e os que não jogaram. Porque os que não jogaram vão dar aí entre 10 e 15 dias de folga, de férias para os jogadores, porque o estadual começou muito cedo, o brasileiro acaba dia 21 de dezembro, então as férias foram ali comidas para compensar. E vão ter uma intertemporada, coisa que Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense não vão ter, a não ser que eles caiam muito precocemente no campeonato. Então, o que pode existir é uma diferença física para o segundo semestre. O acúmulo de jogos eu acho que não vai acontecer, porque, infelizmente, não acho que teremos. Mas vai ter acúmulo com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores de oitavas, principalmente para Flamengo e Inter. Aí tem Flamengo e Galo. Isso é uma realidade. Aí depois Campeonato Brasileiro. Aí Flamengo e Inter, Flamengo e Inter, Flamengo e Inter. São muitos jogos. Não tem como fugir disso aí, infelizmente. E aí você tem, de um jeito ou outro, você vai acabar tendo que priorizar uma competição. Fazer escolhas. E pelo jeito, o Flamengo fez a sua escolha, que é Campeonato Brasileiro, desde o início da temporada. Fala-se sobre isso e Libertadores, claro que ninguém vai abrir mão. Então, depois, grupo D, que é o grupo do Flamengo, com Esperance, Chelsea e Los Angeles FC. Você vai falar Esperance ou Esperance? Eu vou seguir a sua pronúncia, Esperance. Tá bom, então. Gostei, adorei essa pronúncia. Da Tunísia. E vamos para o grupo agora, então, do Fluminense. Com o Fluminense, então, com os 4 clubes brasileiros, os representantes do Mundial de Clubes, e colocamos aqui, vai passear, avança nos grupos e pode ir longe. O vai passear é apenas uma brincadeira do Dótoli, porque é claro que nenhum brasileiro vai entrar no vai passear, pelo menos assim eu imagino, E o certo? pode ir longe é relativo, né? Pode ir longe, quartas de final, é longe? É longe. É longe. Então, já vamos colocar, então. É isso. Quartas de final é longe já, para os times brasileiros, sem dúvida nenhuma. Tá. Então, oitavas pode ir longe. Tá? É o avança no grupo. Oitavas é o avança no grupo. Se classificou, tá no oitavas. Pode ir longe. Tá certo. O vai passear quer dizer não vai classificar. O avança é que vai para as oitavas. O vai passear não é tipo, vamos passear. Vai passear, vai e volta logo, né? Vai passear que vai cair na fase de grupos. Não passou da primeira fase. O avança que vai até as oitavas, daí para frente eu pode ir longe. Agora, tá certo. Então não é vai passear, tipo, vai passear e vai acabar com os adversários. Semanticamente, todos vão longe, né? Porque a viagem é longa. Nos Estados Unidos, estão aqui no Brasil, um voo longo. Alguns podem passar mais tempo lá, outros menos. Tá certo, vamos lá. Vou começar de baixo para cima, tá? Senhora. Fluminense vai passear, volta rápido, avança nos grupos ou pode ir longe?
Olha, o grupo do Fluminense não é dos grupos mais difíceis. O Borussia Dortmund fez uma temporada ruim, mas o fim da temporada foi... 2/3 da temporada foi ruim. O fim da temporada com o Niko Kovac foi muito interessante, terminou muito forte a temporada na Alemanha. O Ulsan da Coreia, que era o Ulsan Hyundai, agora é o Ulsan HD, e o Mamelodi Sundowns não são times tão fortes assim. O problema é que a gente não tem muita confiança no Fluminense. É um bom momento do Fluminense, mas não é um time que a gente tem tanta confiança na consistência. Eu coloco o Fluminense no avança. Avança no grupo. Deve passar em segundo. Dali pra frente eu acho que não vai. Eu colocaria como avança. Avança. André? Eu acredito que o Fluminense tem uma chance bem considerável de ser o segundo colocado nesse grupo e disputar as oitavas de final. Mas a partir daí eu acho que vai ficar difícil. O grupo do Fluminense cruza com o grupo da Inter de Milão e do River Plate, são os dois times mais fortes. Então, se o Flu for segundo, a grande chance é que ele pegue a Inter de Milão nas oitavas. Aí já complicam bastante, né? Pois é, tem isso. Mas assim, oitavas vai ser muito difícil, você não está bem complicado. É verdade. Não tem jeito. Flamengo, vai passear, avança nos grupos ou pode ir longe? Pois tudo vai... Assim, o Flamengo vai classificar, eu espero uma classificação do Flamengo. A questão é o cruzamento, porque assim, o Flamengo cruza com o grupo do Bayern de Munique, do Benfica, do Boca Juniors. São os 3 times mais fortes do grupo, me fugiu qual é o 4º time. O grupo do Flamengo é o grupo do Chelsea. Chelsea, Esperance e o LAFC não é um grupo tranquilo, é um grupo chato, mas eu vejo o Flamengo passando. O problema é que se passar em segundo, deve pegar o Bayern de Munique nas oitavas de final. E aí complica. Eu vou colocar... Pode ir longe, mas vamos com calma. Mas vou no pode ir longe. Sim, vai que o Flamengo passa em primeiro. Você dá todos os argumentos para o avança nos grupos, mas você vai colocar no pode ir longe. Vai que o Flamengo consegue amarrar o Chelsea e passar em primeiro. Em primeiro, aí pega, sei lá, o Boca. Não é a tendência. O Benfica, dá pro jogo. Não é a tendência, mas eu vou colocar ele com uma chance um pouco maior que o Fluminense. André. É por aí. A gente não sabe, na questão técnica, o tipo de investimento que os clubes europeus vão fazer nesse torneio. E não dá para também generalizar e dizer os europeus não vão dar importância para o Mundial, porque são muitos times agora. O que a gente tem como experiências anteriores é um jogo ou 2, na maioria dos casos, então Copa Intercontinental, o Mundial no formato anterior. Então, geralmente os europeus não dão tanta importância, mas isso é o que se costumava dizer. A gente viu, em muitos casos, os clubes europeus disputando com seriedade os 2 torneios que aconteceram antes da criação dessa Copa do Mundo de Clubes. Então agora, com mais clubes, não dá para a gente saber de que maneira eles vão se comportar. Tecnicamente falando, eu acho que o Flamengo tem uma chance parecida com a do Fluminense de se classificar em segundo lugar. Seria uma surpresa absurda o Flamengo passar em primeiro e o Chelsea em segundo? Não seria. Mas eu não acho que é o normal. E a partir daí, o que vai determinar é a questão dos cruzamentos. Se houver um jogo entre Flamengo e Bayern, quem é o favorito? O Bayern. Então, dito isso, pode ir longe. Pode ir longe. Porque é o time brasileiro eu gosto. Com mais talento, maior potencial. Gosto que dá pra... Mas o cruzamento ele pode ser muito cruel. Porque não é só o olhar pro grupo, é o olhar... olhar pro Quando próximo. A gente olha pro pode ir longe, a gente tem que olhar pro cruzamento, claro. Né? Mas, vamos ver. Não sabe. O Jean Oddi, ele estava falando no Linha de Passe esses dias, como vai ser difícil nesse Mundial de Clubes um brasileiro vencer. Ele fala, os campeões brasileiros, é o quê? Pega um jogo ali na final, o goleiro defende tudo, uma bola vai, faz o gol, pum, campeão mundial. Foi assim que a gente viu os brasileiros sendo campeões, né? E aí chega agora 7 jogos, sendo oitavas, quartas, semi e final. 4. E outra. Pelo menos 4 para ir assim com a tudo. nossa ótica é de ficar esperando o encontro com o europeu da chave. Então é o Fluminense e o Dortmund, é o Flamengo, o Chelsea, é o Palmeiras e o Porto, é o Botafogo, quem está no grupo do PSG e Atlético de Madrid. Então, e Atlético de Madrid são esses jogos, verdade. Mas existem outros 2 adversários. Tecnicamente, está clara a distância, mas haverá alguém ali, um time da MLS, que está mais próximo da realidade brasileira / sul-americana do futebol do que esses times europeus. Que pode ser um time pior,
inferior, deve ser. Os intercontinentais e os mundiais anteriores Mostraram isso. Tem mostrado times mexicanos mais próximos da gente do que a gente dos europeus. Isso. Sim. Então, Sobre o jornal espanhol, a edição mexicana do jornal espanhol Marca noticiou que o Pachuca, o time que vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA, teve a real intenção de contratar o Neymar como reforço de peso para o torneio. Temos outra informação, mas agora vindo aqui do Brasil e que também tem relação com o Mundial e Neymar, que é o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, acabou de dar essa entrevista ao podcast Setor Sul. E ele disse o seguinte: fiz tentativas sim de trazer jogadores grandiosos. Estou falando do Neymar. Sendo muito honesto, o Renato Gaúcho é muito amigo do Neymar. Eu falei com ele, perguntei o que acha de trazer o Neymar e ele achou ótimo. Falou com o Neymar. Ele foi gentil, disse para falar com o pai dele. Antes liguei para o presidente do Santos, queria autorização e ele falou que poderia ligar. O pai do Neymar foi gentil, não fechou as portas, disse que gostaria de ouvir. A ideia era trazer para o Mundial. Tá aí então o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falando sobre isso. Você ficou um pouco impressionado? Olha, eu fiquei mais impressionada com o Santos dizendo pode conversar e o pai do Neymar dizendo quero ouvir. Quero ouvir, vai, diz aí o que é que vocês têm para oferecer. Isso diz muito sobre como o Santos tem enxergado a passagem do Neymar como jogador de futebol. Isso diz muito sobre como o pai do Neymar tem enxergado o Santos como lugar para o seu filho trabalhar. Bom, se negociar e fechar, amém, diria o pai do Neymar. Se jogar, né? Se jogar, amém. É isso aí, nação rubro-negra. Então, como vocês viram, né? Realmente a seleção brasileira está preparada para esse jogão que acontece na quinta-feira. E também, como vocês viram, né? BAP deixou claro que o campeonato mundial, o Mundial de Clubes, não é prioridade para o Flamengo, nem a Copa do Brasil. E sim a Libertadores e o Brasileirão. E aí, vocês concordam com isso? Ou vocês acham que realmente o Flamengo tem que ter todos os campeonatos como prioridade? Comenta aí. E se você acha também que tem que ter um como prioridade, também deixa aí nos comentários qual desses, na opinião de vocês, deveria ser a prioridade para o Flamengo. O Mundial de Clubes, o Brasileirão, o Campeonato Carioca ou a Libertadores? Gente, vocês têm muito que comentar aí, né? Então, agradeço a vocês por ter ficado comigo até o final do vídeo, né? Peço que vocês continuem aí assistindo nossos vídeos. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho se você ainda não ativou. Deixa aí também o seu like se você ainda não deixou antes de sair do vídeo. Já deixa seu like. E compartilhe o nosso vídeo para seus amigos rubro-negros e que também gosta da seleção brasileira, né? E claro, tenho que saber de vocês qual o placar que vocês esperam que a seleção brasileira vai dar no jogo contra o Equador. Comenta aí também. E lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.